Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Nono A, nono B, é um prazer estar aqui com vocês. O nono A eu já tenho conhecimento de grande maioria dos alunos, o nono B sejam muito bem-vindos, né? Sou a professora Carita, professora de História de vocês. Bom, meninos, chegamos ao nono ano, né? Muitos aí ansiosos pelos conteúdos de História do nono ano e eu vou dizer para vocês, conteúdo de História do nono ano é uma das melhores fases de se trabalhar História, de se falar de História, né? É um conteúdo muito bacana. Muito bem, então a gente vai começar nossa aula de hoje falando de Brasil. Qual parte do Brasil? Da Proclamação da República do Brasil, certo? Mas para entender essa proclamação, que acontece no dia 15 de novembro de 1889, primeiramente a gente precisa entender o que motivou, o que levou. Como eu sempre gosto de dizer, tudo tem um processo. A gente não dormiu o Império e acordou a República. Mas foi assim, você acredita? Vamos lá. Proclamação da República. Quais fatores? O que motivou? O que levou? Vocês lembram lá no oitavo ano de vocês, quando a gente falou de Brasil Império, em especial do Segundo Império, a gente falou que Dom Pedro II, ele veio criando leis abolicionistas. Vocês lembram disso? Ele criou a lei do sexagenário, ele criou a lei do ventre livre e, por fim, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, certo? Em 13 de maio de 1888, a gente tem a abolição da escravatura, certo? Princesa Isabel dá uma canetadinha lá e assina a Lei Áurea. Muito bem. Então, nesse reinado de Dom Pedro II, a elite cafeeira se fortaleceu, teve a questão da Guerra do Paraguai, teve diversos outros conflitos, né? Teve o enriquecimento do Vale do Parnaíba, que é onde o café boom explodiu, constantes ondas migratórias dentro do país, né? E tudo isso surgiu para desembocar nesse evento do dia 15 de novembro. Vamos lá. Quais fatores? A elite cafeeira, descontente com o tratamento da monarquia, certo? Descontente com o tratamento da monarquia, ou seja, ela já começou eu esqueci de colocar um negocinho aqui com vocês, vou escrever depois. Começou a endossar um documento que foi publicado por volta de 1860, que a gente chama de Manifesto Republicano. Neste manifesto, galerinha, né, pelos aqueles que chamavam republicanistas, né, era assim que eles se identificavam, existiam os monarquistas e os republicanistas, né? Esses que se identificavam com o modelo republicano publicavam um documento. O manifesto nada mais é um documento onde organizaram como seria a administração do país se este viesse a se tornar uma república, certo? Um país republicano e não uma nação imperial. Então, vários fazendeiros da elite cafeeira começaram a adotar as ideias, porque estavam descontentes com o tratamento da monarquia, certo? Por quê? Peraí que eu chego lá. Sucessão ao trono, estavam muito preocupados. Quem ia ascender ao trono? A princesa Isabel? A primogênita de Dom Pedro II? Era ela que ia ascender ao trono? Era ela que seria a próxima rainha, a próxima imperatriz do Brasil? Mas como que ia se dar? A sucessão se passaria para uma mulher ou se passaria para o marido? Ela seria consorte, o marido seria o consorte? Então começou a surgir uma série de indagações por essa elite cafeeira. Questão religiosa. A igreja católica ainda estava muito, vou usar uma palavra difícil aqui, muito arraigada, muito intrincada, muito colada na monarquia, né? Muito assim, pregadinha. E isso estava gerando um descontentamento. Por quê? Os militares, meus amores, eles queriam permissão para se casar. E essa permissão eles queriam além do quartel. E eles queriam que a igreja concedesse. Só que a igreja estava lá, conluiada com o império, com a monarquia. Então, assim, toda essa pressão estava desgastando a figura de Dom Pedro II. A abolição, meus amores, eu, enquanto historiadora, falo para vocês o seguinte. Até 13 de maio de 1888, a gente tinha 10% de república. 10% do movimento republicano em ascensão. Quando chegou na abolição, que a princesa Isabel assinou a abolição, completou a barrinha de transmissão. A gente teve 100%. Por quê? Porque a abolição foi considerada pelos grandes fazendeiros e pela elite cafeeira uma traição da monarquia. Um país que teve mais de 300 anos de escravidão, quando decidiu abolir a escravatura. E não foi bondade da princesa Isabel. Vamos parar de ser romântico, tá? Não foi bondade. Ela é muito bondosa. Não foi bondosa.
simplesmente não aguentou a pressão popular que estava acontecendo no Brasil. Os abolicionistas, liderados por Joaquim Nabuco, eles estavam pressionando a princesa, né? Ela estava como regente, porque Dom Pedro II tinha feito uma viagem, eles estavam pressionando para que ela assinasse a abolição definitiva do Brasil. E foi o que aconteceu. Ela assinou a abolição da escravatura. 13 de maio de 1888, a princesa Isabel põe fim à escravidão no Brasil. A população negra não era mais escrava, era livre. Mas não deu nenhum direito para ela. Mas isso a gente vai falar um pouquinho agora, tá bom? Agora eu chego nessa questão. Muito bem. Com essa abolição, é como se tivesse dado um pontapé no movimento republicano. Porque aí ele acelerou. Tanto é que foi 1 ano e 5 meses depois. Ele acelerou e quando foi 15 de novembro de 1889, né, Deodoro da Fonseca, Quintino Bocaiúva, Floriano Peixoto e entre outros militares deram um golpe, porque quando derruba um governo posto para colocar outro, é um golpe, né? Deu um golpe de Estado e proclamou-se a República no Brasil. Literalmente, a população do Rio de Janeiro dormiu na monarquia imperial e acordou no Brasil republicano. Oi, Brasil. Professora, mas não teve um processo histórico? Não teve um processo histórico. Foi um golpe. Não teve um processo histórico. A população dormiu república, dormiu em monarquia e acordou república. Tem uma frase do Aristides Lobo, que é um jornalista do período, que escreveu no período, e ele fala o seguinte: a população do Rio de Janeiro, assim como a população de diversos cantos do país, assistiu à proclamação da República bestializado. Por que ele diz isso? Porque a população não tinha entendimento do que estava acontecendo, não tinha entendimento de quais mudanças boas ou ruins isso traria para eles. Por isso que eles assistiram assim: nossa, mudou o regime. Mas o que mudou pra gente? De fato, nada para a população pobre. Eu só troquei quem manda. Não, eu não garanti direito nenhum. Professora, mas peraí, a senhora acabou de falar pra gente que a princesa Isabel libertou os escravos. Sim, deixa eu dar o exemplo mais ridículo que eu consigo pensar aqui para vocês. Sabe quando vocês têm um monte de ovelhinha presa? Um monte de ovelhinha presa. Lá fora tem um monte de lobo, certo? Elas estão no cercadinho. Você abre o cercadinho e toca elas. Vai embora. Foi só isso que a princesa Isabel fez. Ela abriu a porta das senzalas. Ela não garantiu dignidade, ela não garantiu cidadania, ela não garantiu emprego, ela não garantiu moradia, ela não garantiu alimentação. Pensa, gente, essa professora só está defendendo a escravidão? Lógico que não. Não existe defesa para a escravidão. Não existe, nunca existiu. Nem no começo, nem no meio, nem no fim, não existe defesa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ela foi tão covarde, que o ato dela foi simplesmente o de libertar. Ela não se pensou do da frente. E sabe o que é mais pior? Mais pior doeu, né? Então, tá. Sabe o que é pior nessa situação todinha? É o movimento abolicionista, que ficou lá desde que Dom Pedro I voltou, declarou o Império em 1822, né? Brigando pela abolição da escravatura, brigando. Quando conseguiu, calou a boca. Não se importou mais com essa população. O que eles iam comer? Porque até ontem eles eram escravos dentro das senzalas, dependiam da boa vontade dos senhores escravagistas. Escravagistas. Depois de 13 de maio, eles se tornavam homens livres. Mas homens livres num país extremamente preconceituoso. Se hoje, 2021, existe esse preconceito absurdo, ridículo e doente na nossa sociedade, imagina lá, com o pé, ontem na escravidão. Então, assim, existia uma separação, uma segregação social absurda. Era preferível contratar e pagar gente de fora do que dar emprego aos negros que estavam aqui no nosso país. Então, o que acabou? Eu acabei separando essa população. E por que é extremamente importante vocês entenderem isso? A nossa primeira república, ela é pautada em diversas revoltas, né? Em diversas revoltas. A gente tem revoltas urbanas e sociais e rurais, e vamos estudar todas elas. Uma das duas principais, 3, é o Bota Abaixo, 1904, Revolta da Vacina, 1805 e Revolta da Marinha, né? Revolta Chibata, em 1910. Essas 3 revoltas que marcam o período da Primeira República, elas são extremamente importantes. E vocês só vão conseguir compreender se entender isso aqui, ó. A abolição não trouxe cidadania. O que é cidadania? É um conjunto básico de direitos
garantiu isso a nenhum deles. Ela simplesmente abriu as portas. Vocês acreditam que, em especial no Nordeste brasileiro, muitas senzalas, ao serem abertas, os ex-escravos, os agora recém-libertos, pediram aos senhores de escravo para ficar na fazenda em troca de prato de comida e onde dormir? Porque não tinha perspectiva nenhuma de futuro, nenhuma, não tinha um horizonte, não tinha para onde ir. Isso é para vocês entenderem o nível de desespero dessa população, de desamparo dessa população. O Estado, quando se torna máximo, quando se torna responsável pelo outro, ele tem que garantir cidadania, que é um conjunto mínimo de direitos, mínimos. E isso não foi garantido. Tem um versinho que saiu no jornal O Correio, num dia seguinte após, quase 3 meses seguintes após a abolição, foi em junho. E o jornalzinho fala a seguinte frase: um homem branco diz o seguinte trecho: hoje fui na cidade caçar pretos a seu lugar. Todos me olharam de soslaio e nenhum quis me acompanhar. Vou traduzir. Um homem branco foi à cidade caçando homens negros que vendessem seu serviço, alugassem seus corpos para trabalhar para eles. Tão preconceituoso era aquela situação que eles não conseguiam enxergar essa população como gente, como indivíduos, como pessoa. Tava tão na onda da objetificação da pessoa de pele negra que eles não conseguiam olhar para eles de outra forma. E hoje em dia, eu vou dizer para vocês, a grande maioria não vê como objeto, mas continua com um preconceito absurdo dentro de si, né? E isso é um adoecimento social, né? O preconceito, ele é um adoecimento social, o racismo, ele é um adoecimento social. Muito bem, então a abolição não traz cidadania, e isso é extremamente importante para vocês lembrarem para os nossos próximos vídeos, ok? Seguindo o baile aqui, professora, tudo bem. Princesa Isabel declara a abolição. Marechal Deodoro da Fonseca dá um golpe de Estado e proclama a República. Dom Pedro II faz o quê nessa pataquada toda? Nada. Oi, professora? Nada. Ele estava em Petrópolis, né? Não estava na corte, que era o Rio de Janeiro. Ele estava em Petrópolis. Quando foi avisado o que acontecia, a pergunta dele foi a seguinte: já decretaram a República? Aí foi informado: sim, o senhor quer que reúna as tropas? Ele: não, se já decretaram a República, então eu vou descansar, estou aposentado. Como assim, cara pálida? Brasileiro, né? Beleza, brasileiro. Ele não brigou. Então, se vocês querem saber qual foi a reação, ele simplesmente aceitou passivamente a tomada do poder. Ele poderia ter se unido a Deodoro da Fonseca, eles eram amigos íntimos, eles eram amigos. Deodoro da Fonseca era amigo pessoal de Dom Pedro II. Mas não se uniu. Ele simplesmente disse essa célebre frase: a República já foi proclamada, então irei me aposentar. Vá com Deus. E poucos dias depois, eles foram realmente exilados e saíram do país, a família real, tá? Então vamos lá. Temos aqui proclamação da República, ou seja, inicia-se no Brasil uma nova era. Vem comigo. 1889, 15 de novembro, nós temos a proclamação da República, que a gente vai chamar o período de 1889 até 1930 de Primeira República. Só que esse período relativamente curto, de 41 anos, gente, acontece tanta coisa, dá para escrever um livro só disso, e um livro extenso, tanta coisa que acontece. Vamos lá, o período de 89 a 94, a gente vai chamar de República da Espada. Professora, por que leva esse nome? Leva esse nome porque foi governado por 2 militares, 2 marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E é aqui, no governo desses dois, que a gente tem um plano econômico chamado encilhamento, criado pelo ministro da Economia, Rui Barbosa, tá? Esse ministro, o que é esse plano de encilhamento? Isso eu vou falar com vocês mais detalhado na próxima aula, mas só para não passar batido. Simplesmente era concessão de créditos sem garantia de recebimento. E esse programa de economia acabou levando o Brasil a uma grande dívida, porque emprestou, não teve como receber de volta. Então acabou levando a ruína nesse primeiro momento, endividando os cofres públicos, certo? Então a República da Espada é um período onde é governado por 2 marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, certo? Esse período vai de 1879
1889 a 1994. Em 1994, com a saída, né, ele renuncia, Marechal Floriano Peixoto, com a saída de Floriano Peixoto do governo, a gente tem uma coisa que a gente chama de república oligárquica. Professora, a senhora pode dizer para mim o que é oligarquia? Posso. Governo de poucas pessoas, e no caso aqui, poucas famílias. É um governo, pessoal, que é concentrado na mão de pouquíssimas pessoas, por isso que é um governo oligárquico, tá bom? Professora, mas se é república, tem voto, tem democracia. Quem disse que república e democracia são sinônimos? Quem disse que a existência de um regime demanda do outro? Ninguém disse. Porque não existe. De 1889 a 1930 eu não tenho um regime democrático, eu tenho um regime oligárquico, tá bom? A minha república não é democrática, a minha república é oligárquica, tá bom? Então vamos lá. Quais os principais pontos dessa república que eu vou trazer para vocês na próxima aula? Coronelismo, tá na atividade de vocês, conceituação, tá? Caçem, procurem. Voto de cabresto, que é aquela troca de favores, aquela compra básica de voto. Vota em mim, eu mando uma sacolinha de remédio. Vota em mim, eu mando um arrozinho para sua casa. Vota em mim, tá precisando de um telhado. Voto de cabresto. Professora, todo mundo votava? Lógico que não, que tá pálido. A gente tem um voto censitário aqui, né? Um sufrágio masculino, que alguns gostam de dizer assim. Voto para maiores de 21 anos, tá bom? Voto para maiores de 21 anos. Homens, tá? Mulher, indígena e negros não entravam na primeira Constituição. Beleza? Então vamos lá. Voto de cabresto, a República do Café com Leite e a política dos governadores. Tudo isso, assunto para a próxima aula para a gente entender como é que funcionava essa república oligárquica, tá bom? Próxima aula eu vou destrinchar esses conceitos e na nossa outra aula a gente vai falar sobre as revoltas sociais, urbanas e rurais, tá bom? Façam um fórum, façam um portfólio, copiem o quadro da professora porque ele contém exemplos, é importante vocês terem no caderno, tá bom? Precisando de qualquer coisa, estou à disposição no privado. Fiquem com Deus e fiquem bem.